Oi! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à segunda aula da semana Analytics com o Pentarro. Boa noite a todos que estão ao vivo com a gente. Boa noite, Leozeira. O que você manda, meu parça? Muito boa noite, Mister Joe. Como que você está? Hoje o dia tá quartando, né? Aquela quarta-feira gostosa, gelada, com frio para lascar. Mas a gente está aqui e para trazer muito conteúdo para essa galera e finalmente mostrar o título da. A gente mostrou ontem Analytics e hoje nós vamos mostrar Pentarro, né? É isso aí, Leozeira. Hoje o clima não tá lindo, o clima não está ensolarado, mas como sempre, reforçando o nosso comprometimento, estamos aqui com todos os nossos inscritos do canal e os inscritos para esse evento maravilhoso, né? Eu acho que a gente poderia começar essa live, essa aula de hoje, fazendo uma breve retrospectiva de tudo aquilo que nós falamos ontem, mas antes disso, dar aqueles recadinhos iniciais, né? Que recados são esses? Espero que vocês estejam em um local isolado da sua casa, com um fonezinho de ouvido, uma garrafinha de água de preferência, e que você tenha um caderno onde você possa anotar suas dúvidas, para que no final da live a gente possa responder, mas também, se possível, tenha na sua máquina já separado o seu ambiente Pentarro, tá? É isso mesmo. Na live de ontem nós focamos muito na parte da mentalidade analítica e conceitos analíticos. Então nós demos ali uma sapeada sobre os conceitos de business intelligence, big data, data science, demos ali uma intuição do que é a jornada analítica e quais são os 4 tipos de análises que regem a jornada analítica. E hoje, como o nome da semana é Analytics com Pentarro, ontem nós falamos um pouco só sobre Analytics, amanhã falaremos muito mais. E hoje é dia de falar um pouco sobre Pentarro, não é isso, Lauzeira? Exatamente, Mister. Vamos apresentar para eles as ferramentas do Pentarro, né? Quais são as ferramentas que vamos utilizar aí no na nossa amostragem, nossa demo que vamos trazer aí para eles. Mas antes de começar, Mister, a gente tem que salientar para eles, né? Galera, não fiquem assustados quando vocês verem o tamanho dessa ferramenta e o poder que ela tem. Vocês vão se surpreender muito com a qualidade que ela pode entregar no seu projeto de BI. É exatamente isso, Lauzeira. Já gostaria de pedir de antemão que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, porque dessa forma o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante para pessoas que possuem um perfil igual ao seu, né? E com a missão da Pendata, o nosso propósito é levar conhecimento sobre analytics utilizando a ferramenta Pentarro, você estará contribuindo com a gente, tá bom? Então deixa o likezinho aí, é de graça. Se você não gostar, no fim da live você pode deixar o dislike, que eu vou culpar o Léo. Então fiquem tranquilos, tá tudo em casa. A live tá contigo hoje, Leozeira. Eu vou ficar aqui na contenção. Show, mister. Então vamos lá, pessoal. Muito boa noite novamente para todos. Para quem está chegando agora, segue aí meu boa noite. E eu vou compartilhar várias telas com vocês. Inclusive, trouxe uma surpresinha, né? Não estávamos combinado isso, né, mister? Mas no final eles vão ver algo aí que totalmente inusitado aí, que a galera até fica, cara, como é que eu faço para fazer isso, tal? Não tem vídeo no canal explicando. Mas depois a gente mostra para vocês como que foi feito, tá? Mas o intuito da live de hoje é mostrar para vocês, apresentar o Pentarro para vocês. Ontem eu percebi que muitas pessoas teve dificuldade de entender que o Pentarro não era somente o PDI, era várias outras ferramentas. Então a gente apresentou ontem para vocês uma possibilidade que vocês não conheciam ainda. Cara, eu não sabia que o Pentarro era uma ferramenta de criação de dashboards. Eu não sabia que o Pentarro poderia fazer reportes. Também não sabia que Pentarro era uma ferramenta que montava cubos, tá? Então hoje a ideia dessa live é trazer para vocês, mostrar essas ferramentas para vocês. Eu vou mostrar essas ferramentas funcionando, tá? A gente vai dar um overview bem rápido de cada uma delas para que vocês possam aí baixar depois. Eu vou mostrar onde vocês vão baixar também, para que vocês aí possam baixar e testar na casa de vocês, tá? E isso é importante, Joe, porque o que acontece? Como a galera teve muita dúvida ontem, ficou pedindo o link, na aula de hoje já vai sair aí com o link, podendo baixar as ferramentas e sair brincando ali com as dicas que eu vou dar aqui hoje. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Vamos aqui, ó. Compartilhar a tela. Tem muitas telas para compartilhar com vocês. Joe, na hora que tiver tudo certo aí, você me avisa? Positivo e operante, Leozeira. Pode mandar bala, meu caro. Calma aí, deixa eu compartilhar de novo aqui, calma aí. Porque eu compartilhei só o monitor, né?
Vou compartilhar a tela toda, que aí fica mais fácil para mim. Vocês vão ver a gente aqui no estúdio, mas não tem problema. Compartilhar a tela toda. Beleza. Boa. Sim, fica mais fácil. Então, vou apresentar aqui para vocês. Vou começar a apresentação. A gente está aqui na Semana Analytics com o Pentaho. E nada mais justo do que mostrar o Pentaho hoje, que é o segundo dia dessa semana. Beleza? Então, vamos aqui. Apresentações. Jonathan, cientista de dados, hoje muito renomado, um cara top aí de mercado, viu? E Leonardo aí, o engenheiro de dados aí, que vocês vão ouvir falar muito no canal do Pendata. E aqui, ontem a gente viu um pouco aí da parte de Analytics e hoje vamos ver um pouco de Pentaho. Então, cara, Pentaho Analytics, vocês vão ver que Pentaho tem uma ferramenta própria para essa parte de Analytics. Só que eu deixei ela para o final, porque eu quero mitigar um pouco aqui com vocês, um pouco mais de conhecimento, para a gente conseguir detalhar um pouco mais essa ferramenta. Então, ontem a gente viu aí que o Pentaho ele tem várias possibilidades. Ele tem a ferramenta de construção de segurança, ferramenta de ETL, que é a famosa PDI, ferramentas de cubo, ferramentas de relatório, a ferramenta ECA, que está sendo acoplada aí no Pentaho, já vem há um bom tempo lá sendo utilizada no Pentaho, plugins e dashboards. Só que como que funciona todo esse grupo, Léo? Pessoal, o Pentaho ele é uma ferramenta que a gente conhece por Pentaho Suite, por ter uma suite de possibilidades, tá? Então, geralmente a galera conhece bastante a parte de ETL, ou seja, o Pentaho Data Integration. E aqui eu vou trazer um pouco desses caras. Importante salientar que essa parte aqui, a gente vai ter tudo em uma única ferramenta. Vocês vão ver que lá para frente eu vou mostrar uma ferramenta chamada Pentaho BA Server, que nada a ver, a sigla significa Pentaho Business Analytics, tá? Então é o portal de analytics do Pentaho, hoje conhecido como Pentaho Server, e vocês vão ver que essa ferramenta é muito poderosa. Então, para começar, a gente vai começar aqui mostrando uma pequena arquitetura para vocês, tá? Eu vou explicar essa arquitetura e por que eu trouxe essa arquitetura hoje, na aula de hoje, se eu vou explicar a ferramenta. Eu quero mostrar para vocês como que a gente implementa o Pentaho em cada etapa dessa arquitetura. Aqui eu tenho uma arquitetura bem simples de Business Intelligence, tá? É uma arquitetura padrão que a gente utiliza geralmente nos projetos. E eu vou trazer para vocês os detalhes aqui e quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, tá? Então, primeiro passo da arquitetura é analisar as fontes de dados. Geralmente, quem está entrando no Pentaho não conhece muito da ferramenta, então não sabe quais as possibilidades de fontes que eu consigo conectar no Pentaho. O Pentaho, pessoal, ele é uma ferramenta muito modular, viu? Então, ele permite que você crie features se caso não estiver lá no Pentaho. Se o Pentaho ele não conecta com o Firebird, isso não é um impedimento, porque você pode criar um plugin para conexão no Firebird e adicionar esse plugin dentro do Pentaho. Então, o Pentaho ele trabalha, eu gosto de dizer que ele trabalha com qualquer fonte de dados, desde que você desenvolva ali o plugin para as fontes que não estão hoje na ferramenta, tá? Então, ele vai liberar para você a possibilidade, a flexibilidade de você trabalhar com diversas fontes de dados, seja essas fontes de dados bancos, ou seja arquivos, sites, RSS, para quem não conhece aqueles portaizinhos onde ficam algumas informações, APIs, que é bem comum. Então, as fontes de dados é o passo inicial para que a gente possa utilizar o Pentaho. E aí a gente passa para um processo de BI, onde a gente tem que começar pelo ETL. E nessa parte de ETL, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada PDI. Ferramenta que todo mundo conhece, porque quem trabalha em projetos de dados, uma hora utilizou o PDI para fazer a parte de ETL, outra hora usou o PDI para automação. É uma ferramenta que dá para você utilizar para vários fins, tá? Não só para a parte de automação, não só para a parte de ETL. Tem gente que utiliza a ferramenta para gerar cálculos, para trabalhar com fórmulas, e facilita muito o dia a dia. Então, nessa parte aqui, a gente tem um fluxo utilizando somente o PDI. Note que eu coloquei aqui o Docker e uma máquina aqui. Por quê?
O PDI ele pode estar tanto no on-premise, um servidor ali, ou você pode deixar um servidor só com o PDI instalado. O PDI pode estar na sua máquina, ele pode executar a partir da sua máquina. E isso quase ninguém sabe, tá? Uma ferramenta do PDI que eu vou mostrar para vocês hoje, vocês vão achar sensacional. E o PDI pode rodar em cima de Docker, tá? Aí, Joe vira para mim e pergunta, Léo, mas qual a vantagem de eu ter o PDI num Docker? Tá? Vamos supor que você tem um ambiente em cloud, o seu BI está totalmente em cloud. E você tem vários processos que executam no PDI, mas não são processos voltados ao ETL de um BI, mas sim processos de uma operação onde você tem automações para leitura de arquivo, para fazer um cálculo, para fazer um split de algum dado, para fazer uma integração entre uma base e outra. E aí você precisa utilizar o PDI no Docker. Como que isso facilita o seu dia a dia? Hoje a gente tem muito conceito na cloud de serverless, que são as máquinas que são criadas a partir de uma necessidade. Eu tenho uma necessidade de rodar uma carga de bancos de dados ou uma necessidade de fazer uma exportação de um arquivo, onde eu vou utilizar a ferramenta PDI. E para isso eu vou utilizar o serviço de um servidor, que não vou estar criando um servidor, sim um serviço de um servidor que já está criado pela minha cloud, o processamento, a memória RAM dele, para que eu consiga fazer essa minha tarefa. Então, os conceitos serverless, ele permite que você utilize isso utilizando Docker, o que facilita bastante. Eu não vou entrar muito a fundo no conceito de Docker, tá? Para que a galera não se confunda. Mas Docker, ele entra, é como se fosse um container, tá? É como se eu tivesse uma espécie de máquina virtual ali, rodando, utilizando os recursos da minha máquina, de forma background, onde eu consigo executar várias rotinas, atividades e tudo mais. A gente pode entrar mais para frente nesse assunto de Docker, mas a ideia é mostrar que eu posso ter um ambiente em cloud e rodar o PDI em containers, o que vai facilitar muito o meu trabalho, além de deixar tudo muito mais organizado. Mas eu também posso ter um servidor onde eu vou estar com o meu PDI lá instalado e esse servidor é o responsável por fazer a atualização do meu ETL. Então, eu tendo um fluxo de ETL, meu PDI ele vai fazer todo esse processo, desde a busca da fonte de dados, tá, até a alimentação de uma camada de persistência, ou seja, um data mart, um data warehouse, um data lake, um lake house, tá? Então, o PDI ele é o cara que vai orquestrar esse cara. Vamos supor que ele é como se fosse um middleware, que vai fazer a ligação das minhas fontes de dados, dos sources, com os meus targets, que são meus bancos de dados, que são onde estão os meus DWs, as minhas stagings e tudo mais, tá? O passo do PDI é isso. Nessa camada de persistência, a segunda camada, onde a gente vai entrar aqui? Aqui eu tenho minhas bases de dados, aqui eu vou ter um banco de dados, um DW, um DataMart, eu tenho também os meus ODS, que são os bancos de dados, onde a gente vai abordar um pouco mais a parte de desenvolvimento para operação, onde a galera consegue ir lá e buscar um dado que já foi organizado, já foi feito a limpeza, já foi preparado. Então a galera pode buscar um dado mais rico, tá? Nessa etapa. E é importante dizer o quê? Nessa etapa a gente também busca gerar vários cubos, tá? O que são os cubos? Quando a gente fala de BI, no BI, a gente está falando de uma arquitetura onde a gente vai trazer os dados de várias fontes de outros dados e vamos organizar isso usando uma arquitetura Snowflake ou Star Schema, que é aquela arquitetura estrelar, ou arquitetura no modo floco de neve. Vocês vão ver mais para frente, amanhã acho que vocês vão ver um pouco mais detalhado sobre essa parte. Então, o cubo ele vai trazer essa visão, vai materializar essa visão do Snowflake para uma consulta analítica, onde você consegue fazer consultas ali como se fosse um Power BI da vida, mas de forma muito mais tranquila dentro do Pentaho, tá? Então, o Cubo ele vai permitir que vocês façam consultas online de forma bem tranquila ali nos seus dados. Eu quero analisar um dado de um fato X
a partir de uma dimensão tempo. Eu quero analisar esse fato X também por uma região. Então, o Cubo ele vai permitir essa parte. E aí a gente vai ter o Cubo aqui, que é a ferramenta do PSW. Eu vou mostrar ela para vocês aqui e como que ela funciona também, tá bom? E aí a gente tem a última camada aqui da nossa arquitetura, que é a camada, vamos dizer assim, o Joe gosta de falar muito sobre os artefatos de entrega, onde a galera costuma ver ali realmente o valor do BI, mas não quer dizer que o valor do BI só está aqui, tá? Mas a galera costuma achar que o BI só foi implementado a partir do momento que saiu um relatório. E esse é fato. O BI ele só é implementado a partir do momento que sai um relatório, desde que toda essa outra etapa aqui atrás foi executada com sucesso, tá? Então aqui eu tenho a parte do Guided Analytics e Self-Service BI, que é o quê? São as ferramentas que vão consumir os dados que foram gerados a partir do meu ETL. Então, o meu ETL construiu minha camada de persistência de um DW, um Data Mart ou jogou no Lakehouse. E essas ferramentas vão consumir esses dados, tá? Dessa Data Warehouse, desse Data Mart, desse Data Lake. Beleza? E aqui temos o Guided Analytics. Mas antes de falar dessa parte do Guided Analytics, qual é a real diferença entre Self-Service BI e Guided Analytics, tá? Quando a gente está falando de Self-Service BI, são ferramentas que estão muito mais para o lado da galera de negócio. Ferramentas que possibilitam a galera de negócio fazer análises muito mais fácil, muito mais flexível. Quando a gente tem Power BI, Tableau, Data Studio, que é onde se você colocar uma ferramenta dessa na mão de um analista de negócio, ele vai conseguir construir as suas visões com base nos dados que estão no seu Data Warehouse. Leozão, só pegando o gancho do que você falou, eu diria até para a galera ficar mais tangível, para quem não está acostumado com esse conceito, você pensar ali nos restaurantes self-service, né? Onde você tem a possibilidade de servir a si mesmo. Então você pega o seu pratinho, tá lá na mesa, você vai lá, tem aquela bancada com arroz, feijão, feijoada, coxinha, lasanha, você pega um pouquinho de tudo que você não é besta nem nada, bota tudo no prato, se serve, volta para a mesa e manda bala. Aqui o self-service BI tem esse mesmo propósito, né? A gente tem toda uma estrutura de dados muito bem aparamentada por trás, então você pode ver que nessa arquitetura o Léo ele dividiu muito bem ali a camada onde ficam os sistemas transacionais como fonte de dados, a camada de ETL, a camada de persistência, ou seja, onde todos esses dados serão centralizados, e a camada de visualização. Então, entendam que para um projeto de Business Intelligence só faz sentido a gente utilizar um Self-Service BI quando a gente já tem toda essa estrutura por trás, porque senão podem ocorrer alguns eventos que vão acabar com o seu projeto e te direcionar a decisões incorretas. Só pegando esse ganchinho aí, Leozeira. Exatamente, mas eu vou até utilizar o seu exemplo para explicar um pouco do Guided Analytics. Entendido o que é Self-Service BI, a gente consegue entender melhor o que é o Guided Analytics. Por quê? O Guided Analytics nada mais é do que a contraproposta do Self-Service BI, onde o Guided Analytics ele entrega valor também, porém quem desenvolve os dashboards e os relatórios são a galera de BI, a galera que geralmente é desenvolvedora ali, que faz todo o processo de ETL, que vem aqui e faz a parte de levantamento, também veio aqui e fez ali a manutenção do DW, do Data Mart. Esse é o cara que vai construir os dashboards para a galera de negócio. Usando o mesmo conceito do que o Joe explicou no restaurante, quando você tem um Self-Service BI, você vai lá e consegue se servir a sua comida. Porém, quando você não tem um Self-Service BI, você faz o pedido e a comida já tem que vir da forma que você pediu. O Guided Analytics ele funciona como essa segunda forma. Ou seja, o analista de negócio ele faz o pedido para o time de BI e o time de BI fica responsável pelo desenvolvimento e entrega daquele dashboard. Tá? Então, nessa parte de visualização do Guided Analytics, a gente está falando de um profissional que tem mais conhecimento de desenvolvimento, um profissional que vai ter um conhecimento a mais de programação web, talvez, e diferente de um profissional que vai precisar utilizar um Self-Service BI. Ele não precisa ter esse conhecimento
de programação, ele consegue muito bem ali construir os seus dashboards. Tá bom? Vamos para o próximo passo. Agora eu vou começar a demonstração dessas ferramentas, tá? Eu vou mostrar primeiro o que é o PDI para vocês verem como que o PDI funciona. Eu vou abrir alguns exemplos, alguns samples para vocês verem essa ferramenta. E aí vocês vão conseguir entender qual é a verdadeira proposta do PDI e por que a gente fala que o PDI é muito mais fácil de entender do que as outras ferramentas de ETL, tá? Eu tenho aqui na minha opinião, cara, o PDI é a melhor ferramenta para você analisar fluxo. Você está olhando um fluxo de ETL no PDI, aquilo se torna tão simples de ler, tão nítido. Claro que depende também de quem desenvolve, mas mesmo assim fica fácil fazer a leitura. Eu sei que uma transformação que está sendo chamada aqui está fazendo a parte de carga, eu sei que tem uma outra transformação que está fazendo a leitura de uns dados e está enviando para o e-mail. Então eu consigo traduzir isso apenas de olhar ali o front-end do meu Pentaho Data Integration, tá? Acho que mais do que isso até, né, Leozeira? Acho que mais do que fazer a análise do fluxo de dados, o PDI ele é muito intuitivo para você criar esse pipeline de dados, né? Criar esse fluxo. Então, que nem está compartilhando a tela aí, acredito que você já vai mostrar para a galera quão simples é você criar transformações desde simples até transformações e jobs extremamente complexos. E às vezes o que muda entre um job simples e um job complexo é um conjunto muito pequeno ali de variáveis e o seu entendimento da regra de negócio e também sua lógica de resolução de problemas, né? A gente gosta de brincar que qualquer um é capaz de entrar para a área de dados. Muitas vezes você não precisa de programação, mas o mínimo que você precisa é ter uma lógica muito boa, né? Independente da ferramenta que você for trabalhar. Se você for trabalhar no Excel, você precisa ter uma lógica para utilizar as funções que estão ali. Você precisa ter uma lógica para utilizar o Power BI, até mesmo ali o M e as outras ferramentas que compõem o Power BI. E a mesma coisa aqui no Pentaho Data Integration, tá bom? Desde que você tenha uma lógica de como resolver problemas, você estará apto a construir transformações simples até avançadas com conhecimento. Isso mesmo, Joe. A lógica é o requisito básico, né? Eu acredito que para utilizar qualquer ferramenta do Pentaho, hoje ele consegue entregar ali para você, em todas as stacks, em todas as ferramentas, uma forma muito simples de você desenvolver. Então, eu até digo mais, Joe. Eu digo que todo profissional de BI, no mínimo, além de ter o conhecimento de lógica, ele tem que também conhecer SQL. Porque ali a união da lógica junto com a linguagem SQL vai permitir ele usar uma ferramenta Pentaho aí de forma tranquila, sem a necessidade de ter que aprender outras tecnologias mais avançadas, não digo mais avançadas, mas mais complexas, para conseguir desenvolver ou resolver o seu problema. Então, aqui, galera, a gente tem a interface do PDI. O PDI ele é uma ferramenta Windows Form, tá? Acho que a galera entende melhor assim. Uma ferramenta Windows Form, ela não é uma ferramenta web, tá? Ela não é uma ferramenta web, mas tem algumas coisas que permite a gente utilizar ela de forma web, tá? Eu não vou mostrar hoje para vocês. Prometo trazer isso aí na sexta, Joe. Deixa aí, ó, para mim trazer mostrando o PDI web para eles verem funcionando. Mas hoje eu vou mostrar para vocês somente a ferramenta do PDI, que é o Windows, beleza? E aqui a gente tem essa ferramenta bem tranquila para mexer, tá? Aqui a gente consegue criar transformações e jobs, que eu vou explicar o conceito desses caras para vocês, que vão facilitar ali o dia a dia de trabalho, aonde você vai construir as suas rotinas e tudo mais. O PDI ele possui aqui, além dessa parte, um marketplace, onde você vai poder fazer instalação de plugins, tá? Que tem o marketplace, você pode acessar o marketplace e baixar ali plugins, baixar vários tipos de add-ons, podemos chamar assim, de add-ons, que você consegue incrementar ali, ou precisa de uma carga, extrair dados de Google Sheets. Então você vai ter que entrar no marketplace e procurar. Se não tiver no marketplace, você consegue encontrar no Git aí,
da galera que costuma desenvolver e deixar disponível na comunidade, tá? Mas geralmente esses add-ons você consegue adicionar facilmente aqui no PD. Então aqui a gente tendo a interface, eu vou abrir uma transformação, eu vou abrir aqui até um projeto bem bacana. Esse projeto foi um projeto de um inscrito do canal, tá? Ele mandou mensagem para mim e falou: Léo, eu tô com uma dificuldade de fazer leitura de uma API, eu preciso ler dados do Covid-19, só que eu preciso fazer isso de uma forma que ele fique fazendo a requisição na API diversas vezes, porque a API ela tem uma limitação lá. Então, eu montei isso no PDI para ele, tá? Ele está usando esse job. E o que faz isso aqui, tá? Primeiro, note que eu abri um job, eu não abri uma transformação. E o que é um job? Um job ele é um trabalho, é um cara que eu vou utilizar para fazer várias subtarefas, tá? De forma sequencial. Ou seja, quando eu tenho um job, eu penso justamente, cara, eu tenho ali um método e dentro desse método eu tenho várias funções, falando de uma forma mais técnica. Então, o job ele é o cara que vai chamar várias microfunções, subfunções, que vão executar pequenas tarefas. Pode ser uma tarefa de leitura de arquivo e inserção de um CSV no banco de dados, pode ter uma tarefa de um depara de uma base para outra, pode ser uma tarefa de leitura de uma API, por exemplo. Então, o job ele é o cara que vai encapsular todas essas subtarefas dentro dele. E que tarefas são essas? Essas tarefas são as transformações. Os caras que eu vou utilizar para executar rotinas mais trabalhosas, rotinas que são de leitura de arquivo, inserção em banco de dados, transformação do dado. Então, o job ele vai fazer a chamada desses caras e esses caras vão executar o processo. Exemplo aqui. Eu tenho o job, esse job ele vai ter o step dele de start. Esses caras a gente costuma chamar no PDI de steps, que são passos, tá? E aqui eu tenho várias transformações, que são subtarefas desse meu job, chamada API Covid, tá? E o que essas transformações fazem? Eu tenho uma transformação que faz a primeira chamada numa API, porque essa API eu preciso fazer primeiro uma requisição dela, trazer o dado e aí depois passar um parâmetro para que eu consiga fazer a paginação dessa API. Então eu tenho a primeira chamada dessa API e eu tenho a segunda chamada dessa API. Após feita a segunda chamada dessa API, eu tenho uma validação. É como se eu fosse um if aqui, ó. Se essa subrotina funcionar com sucesso, eu mando ele para esse step de Simple Evaluation. Se essa rotina retornar com erro, eu mando ele para sucesso, tá? Ficou meio doida essa lógica. Lauzeira, dá um zoom aí no Canvas, só para a galera conseguir visualizar melhor. Não, no Canvas, isso mesmo. Vou ter que dar zoom aqui. Você pode fazer aí na tela mesmo ou aumentar? É que eu acho que na tela fica melhor, porque eu vou abrir aqui, mas vai ficar pequenininho. Mas qualquer coisa eu aumento na tela. Tá bom. Melhorou aí? Melhorou. Qualquer coisa, na hora que eu abrir os steps e ficar pequeno, você me avisa, Joe, que aí eu aumento a tela. A julgar pelo tamanho dos seus ícones aí do computador, vai ficar pequeno, viu? Vai. Deixa eu aumentar aqui, que aí fica melhor, pessoal. Eu acho mais fácil. Deixa eu aumentar aqui a configuração. Você utiliza uma TV aí no seu quarto, aí não tem como, né? Ah, cara, aqui a gente é ignorante, né? Caramba, velho. Samsung QLED. Não se importem que aquilo ali tá ali só por estar, tá, gente? Eu não uso Power BI. Tá virando a casaca, né, Leozão? Olha só, já você tá fazendo live com o Karpinski aí, né? Sacana. Vamos lá. Então, o que acontece? E aí, eu tenho vários steps e tenho essa condição aqui. A ideia é... Joe, até explicar para eles. A ideia é apresentar o PDI, tá, gente? Porque até então, se eu for entrar muito a fundo em cada funcionalidade, em cada detalhe que a gente encontra aqui,
a gente vai ficar aqui até amanhã, porque o PDI ele é muito grande, tem muitas possibilidades. Eu estou mostrando para vocês uma rotina que eu montei e essa rotina ela possibilita aí a gente fazer leituras de dados da API do Covid. É um problema, foi levantado, a gente está resolvendo usando o PDI. Então vou abrir aqui essa primeira transformação. Vamos abrir aqui a primeira transformação. Show. E aí, nessa transformação, eu consigo detalhar melhor para vocês, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Nesse fluxo, eu tenho aqui um data grid, ou seja, um step que vai gerar uns dados ali para mim. Se eu abrir ele aqui no data grid eu coloquei a URL, o username, password, o método de acesso a essa API e qual que é o meu body, tá? Eu tenho todos os dados aqui. Vocês podem ver os dados, não tem problema vocês verem o password, até porque essa API é do governo, tá? Então está disponível para todo mundo aí que entrar lá no site da transparência. Você consegue usar. Então tem esses dados aqui. E aí, o que eu faço? Eu passo esses dados para um outro step de requisição à API. Então esse step ele vai fazer a requisição lá na API, vai acessar a API, vai fazer um post. É esse cara que ele é engraçado, ele usa a lógica reversa, mas todo mundo está bem acostumado a trabalhar com isso. Geralmente, ao invés de você acessar usando o método get, você faz um post passando um corpo para a API para que ele retorne para você o seu objeto, né? O JSON que você quer acessar. Então, eu faço um post para aquela API, tá? Ao executar o post para aquela API, eu pego os valores, seleciono os valores que eu vou querer fazer o parse. O parse é os valores que eu vou querer converter para tipo de tabela. Então, eu trago um arquivo JSON para cá, para dentro do meu PDI, e quero converter esse arquivo JSON para uma tabela. E aí, eu faço a leitura desse arquivo JSON e vou fazendo aqui todos os splits deles necessários, tá? Os splits é quando eu vou cortando ali as strings, eu vou pegando as palavras, separando na ordem correta para que eles possam ser consumidos de forma correta pelo meu banco de dados. E aí, eu vou fazendo isso várias vezes para pegar todos os campos que são necessários lá do meu JSON. Pegando os campos do meu JSON, eu vou inserir esses campos dentro de um arquivo CSV, tá? Aqui eu acredito que eu mando para um CSV mesmo, tá? Então eu mando para dentro de um CSV. E aí, o que acontece? Essa transformation é bom porque tem bastante coisa legal aqui. Eu tenho que fazer a paginação dessa API. Então, o que eu fiz aqui? Eu automaticamente peguei um dado que também foi para o meu JSON, então o fluxo de dados começou aqui, fez a requisição lá na API, dessa requisição da API ele trouxe um resultado para cá, desse resultado ele está trazendo para cá uma outra informação que ele vai tratar. Então, desse fluxo de dados, além de fazer o parse aqui no JSON, eu mando para um arquivo JavaScript. Aqui é que está a jogada. Por que eu digo que aqui é que está a jogada do PDI? Quem manja de programação consegue utilizar essas coisinhas para facilitar o seu dia. Por exemplo, eu conheço bastante de programação, então para mim é muito mais rápido usar o modifier JavaScript para fazer essa parte de concatenação do que utilizar os steps do PDI. Mas isso não impede de eu poder utilizar o step do PDI. Aqui na minha lateral tem uma aba chamada Design. Não sei se vocês estão acompanhando meu mouse. Nessa aba de Design, eu tenho aqui diversas steps que eu posso utilizar na minha transformação. Tá? E aí, todos os steps que eu precisava, vamos supor, eu precisava concatenar esses caras, concatenar algumas strings. Eu fiz a programação, mas eu conseguiria fazer isso usando os steps? Consigo. Eu posso usar um step chamado concat fields. E aí eu consigo fazer a concatenação sem precisar usar esse modifier JavaScript. É o que o Joe falou para vocês. Vocês têm que ter somente a lógica. Se vocês tiverem a lógica, vocês conseguem desenhar um fluxo desse aqui, pessoal, sem programação alguma. Zero programação.
principalmente para a galera que está entrando aí e é da área de negócio e está querendo a encontrar uma forma de fazer leituras de dados de outros arquivos. Cara, eu queria pegar esse dado e jogar dentro de um Excel novo, ou pegar vários Excels ali, várias planilhas, né? Excel, e fazer o merge dessas planilhas, fazer a pesquisa ali, juntar essas planilhas de uma forma muito mais fácil. Cara, o PDI ele vai te ajudar a fazer isso. Conheço muitos analistas de negócio, principalmente da onde eu trabalho, que utilizam o PDI para tirar insights aqui, para conseguir analisar os dados que eles estão vendo. Então a galera ela recebe várias planilhas, eles jogam dentro do PDI, vão fazendo merge, ao invés de ficar fazendo PROC V lá dentro do Excel, não, eles jogam para dentro do PDI e fazem tudo por aqui. Você já viu alguma abordagem parecida, João? Desculpa, Leozeira, eu tava dando uma olhada aqui nos comentários que você perguntou. Você já viu alguma abordagem parecida, o pessoal utilizar o PDI para fazer validação de dados? Já, o PD ele é perfeito para isso, né? Ele tem não só de dados, mas até mesmo de arquivos, né? É muito comum. Você pega, por exemplo, processos de enriquecimento de dados, né? A gente falou um pouquinho ontem sobre o que é um enriquecimento de dados. Imagina que eu tenho um projeto de BI ou de Big Data e os meus cientistas de dados, eles fizeram uma análise do dataset que nós temos, um estudo de viabilidade no negócio, e eles constataram que com os dados que nós temos, não seria possível resolver o problema e montar os modelos que responderiam às nossas perguntas. Né? E com base nisso, eles chegaram à conclusão que nós poderíamos adquirir esses dados de alguns desses birôs de dados, né? Essas empresas que vendem dados. Só que, quando a gente faz esse processo de enriquecimento de dados, isso pode ocorrer de diversas formas diferentes. Né? Então, a gente pode fazer a coleta desses dados. A gente pode fazer a coleta desses dados utilizando uma API, a gente pode fazer a coleta desses dados utilizando um SFTP da vida. Algumas vezes eles fazem a entrega disso até por e-mail, que eu acho, inclusive, um extremo absurdo. Mas o PDI a gente pode utilizar justamente nesses processos, né? Onde a gente utiliza uma API para extrair esses dados aí de algum desses birôs para esse processo de enriquecimento, ou até mesmo a coleta de dados via SFTP, né, que muitas vezes, porque pelo fato dos arquivos serem grandes, eles vêm compactados. Então a gente consegue fazer essa validação se esse arquivo está no SFTP, se ele realmente está zipado. Se ele estiver zipado, a gente consegue descompactar ele para aí sim, somente depois, a gente fazer a leitura desses dados. Então, eu já vi muitos casos desse tipo sim, Leozão. Top, mister. Lá onde eu trabalho, a galera usa bastante o PDI para validação de arquivos, tá, pessoal? Eles gostam de usar muito essa ferramenta nessa parte. Então, aqui essa transformação funciona, tá? Eu só não vou rodar aqui para não levar um tempo da gente. Mas aqui eu também consigo trabalhar com variáveis. É um conceito que é muito complexo você olhar em outras ferramentas. Por exemplo, eu já utilizei ferramentas como Talend, como Integration, e já tive problemas com variáveis ali, como que trabalha com variáveis, mas o PDI ele é muito mais simples. Ele é muito mais simples. Eu tenho steps para setar variáveis, steps para capturar valor de variáveis. Então eu consigo criar variáveis aqui de forma muito mais fácil e fazer com que essas variáveis naveguem entre os meus fluxos, tá? Entre as minhas rotinas, que são as transformações, tá bom? Então isso aqui é um processo, eu mostrei aqui para vocês bem por cima mesmo, que é um processo bem tranquilo de uma leitura de uma API. Depois eu posso disponibilizar isso para vocês, para que vocês possam analisar com calma, rodar na máquina de vocês, verem isso aqui funcionando, tá? Mas o PDI, pessoal, ele faz não somente essa parte, mas também a parte de ETL completa. A gente vai mostrar para vocês uma rotina de ETL já feita, tá? Completa, utilizando somente o PDI. E aí vocês vão ver que não tem muita complexidade. É muito fácil você ler o fluxo, tá, da rotina de ETL. Aqui eu coloquei a maioria das coisas em inglês, mas geralmente a galera faz em português, e aí vai de acordo com o seu gosto, tá bom? Voltando aqui para o nosso PPT, que eu falei do nosso integration, essa ferramenta é gratuita,
tá? Todo mundo consegue ir lá e baixar no site da SourceForge, tá bom? Eu não mostrei ainda, mas no final eu mostro para vocês o site. Mando o link aí para que vocês possam baixar. E aí a gente vai para uma próxima ferramenta que é extremamente necessária, que é o PRD, Pentaho Report Design. É uma ferramenta do Pentaho especialista em montar reports. Na verdade, ela não é especialista, né? Ela é específica para montar reports. Especialista é os usuários que vão manipular a ferramenta. E por que eu vou falar dela para vocês, tá? Cara, eu não consigo montar relatórios em outra ferramenta do Pentaho. Por que você está falando do PRD? Por que você está trazendo essa ferramenta aqui para gente? Primeiro, o que eu vou falar? Deixa eu fechar aqui o PDI. Vamos abrir aqui o PRD. Então, estou aqui com o PRD aberto. O que eu preciso explicar para vocês? Qual é a diferença de um relatório para um dashboard? Geralmente a galera, quando pede um dashboard, eles têm muito conceito de relatório na cabeça, tá? Mas são coisas extremamente diferentes. E são coisas que têm objetivos diferentes e a forma de construção são muito, muito, muito diferentes. Quando a gente está falando de um report, de um relatório, a gente está falando de algo mais operacional, mais detalhado, um pouco mais específico. Então a gente está falando de um relatório que vai ser disponibilizado geralmente por um gerente de área, para uma operação, para que eles consigam fazer análises ali de linhas. Quando a gente fala de relatório, a gente remete muito ao Excel, porque o Excel a galera fala, faz um relatório para mim assim, assado. Então o Excel ele remete muito a relatório. O PRD, ele monta relatórios, tanto para Excel quanto em PDF, e ele facilita ali o desenvolvimento desses relatórios. Você pode consumir a base de dados do seu DW aqui dentro do PRD, o que faz muito sentido para um projeto de BI, quando você está construindo ali toda a sua estrutura. Você precisa extrair relatórios para a galera de operação, para a galera do nível estratégico um pouco mais abaixo do nível de diretoria, que é uma galera que vai olhar mais detalhes, vai olhar os dados um pouco com um grão um pouco maior assim. Então o Lauzeira, PRD... Oi, mister. aproveitando o seu gancho, cara, você tocou num ponto que é muito importante do PRD, né? Porque às vezes as pessoas nem param para pensar algo que meio que automático, né? Que é o fato dele gerar o output, ele enviar esses relatórios por e-mail em diversos formatos diferentes. Né? Exatamente. Então, é XLSX, é XLS, é PDF, é TXT, CSV. em HTML, CSV. O que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, dependendo do seu público, é preciso que você envie um formato específico. Às vezes, esse relatório que você está enviando, por exemplo, pode ser utilizado por aquela área por outros processos. Né? Então faz sentido você enviar um Excel, porque às vezes as métricas que estarão ali, eles utilizarão para criar novas métricas. Mas às vezes você precisa garantir a segurança daquele arquivo. Né? Você precisa garantir que ninguém vai fazer alguma alteração antes de realizar alguma apresentação. Então você pode enviar, por exemplo, utilizando o PDF da vida, onde você garante que ninguém vai realizar nenhuma alteração ou algo do tipo. Né? Então você tem ali HTML também, onde você consegue personalizar ainda mais tudo aquilo que está no relatório. E o bacana é que eles não são relatórios tão engessados, né? Você consegue ali montar um relatório com gráficos, simulando como se fosse um dashboard, ou algo muito parecido com um infográfico. Então, as ferramentas aqui da Suite realmente você só vai encontrar um gap nelas, ou com base no conhecimento técnico, tá bom? Se você não tiver o conhecimento técnico para entregar algo, ou se você não tiver uma imaginação muito aflorada para fazer essas coisas, tá? Mas as chances são que aqui você consegue resolver muito dos seus problemas de processos e negócios da empresa. Exatamente. E por que o PRD ele é muito utilizado no mercado? Geralmente, quando eu tenho alguns tipos de relatórios dentro dessa empresa, eu tenho templates de relatórios. Então, o PRD ele possibilita que você monte templates e faça a população dos relatórios de forma dinâmica, usando até mesmo o próprio PDI para a geração desse relatório.
Vamos supor que eu tenho um template de relatório ali diário, que eu vou enviar para a equipe de finanças, para a equipe de controladoria, mas os dados são gerados de forma dinâmica, com base em cada área. E eu vou enviar isso via e-mail. Eu consigo fazer todo esse desenvolvimento do relatório, da estrutura do relatório, do layout do relatório aqui, colocar gráficos, colocar tabelas, colocar labels, deixar tudo bem bonitinho e disponibilizar isso através do meu PDI. Meu PDI vai ficar enviando de forma dinâmica para cada área, o que facilita muito. Geralmente, a galera usa bastante o PRD para relatórios que são diários, né, mister? A gente trabalha com relatórios diários, relatórios proativos, relatórios que vão ser enviados aí com base em uma necessidade X. Cara, eu tenho um template aqui já pronto e a área Y pediu ali um relatório aqui de bate-pronto. O que eu preciso fazer? Cara, eu já tenho essa fonte de dados, eu só pego, faço a geração desse relatório apontando para aquela fonte de dados e mando para eles por e-mail. O engraçado também é que a gente consegue publicar esses relatórios dentro da nossa ferramenta de analytics do Pentaho, facilitando o acesso para as outras pessoas que às vezes não quer receber o relatório no e-mail, não quer ficar recebendo o relatório numa pasta de um servidor ou dentro de um transfer. Eles querem simplesmente acessar o Pentaho Web e acessar o relatório. Então você consegue publicar os relatórios aqui para que aquela pessoa também consiga fazer esse acesso, o que facilita muito o dia a dia de quem precisa analisar os dados, tá? Eu vou abrir um relatório aqui para vocês verem, tá? Eu não vou entrar a fundo na ferramenta, a ideia é realmente a gente só passar um pano aqui, então eu vou mostrar para vocês um relatório pronto. Eu vou fechar essa parte aqui. Vamos vir aqui, Open, deixa eu abrir aqui na pastinha dele. Deixa eu ir lá no meu computador. Na verdade, seria mais fácil abrir pelaquela tela de Windows lá. Vamos pegar aqui um relatório de finanças, tá? Esperar ele abrir. E pessoal, o PR dele é muito utilizado, tá? Inclusive, quando você tem a ideia de fazer relatórios não tão estáticos, você consegue usar filtros aqui também. É o que o Joe falou. Vocês conseguem chegar perto, material, tipo, pegar um dashboard ali e meio que trazer ele para um report, para uma visão mais estática, mas que ele possibilita fazer algumas manipulações ali, parecido com o que o Excel faz, tá? Então aqui a gente tem uma estrutura de um report, tá? Ele montou aqui uma estrutura. Vocês podem ver que não tem muita coisa aqui que é interessante mostrar para vocês. Tem umas variáveis, tem os labels, tem as opções de manipulação de estrutura, de dados, tá? De leitura de dados. Aqui tem a barra de ferramentas com as ferramentas que eu consigo utilizar, os componentes que eu consigo utilizar dentro do meu report, tá bom? E aqui eu consigo executar esse cara. Então eu posso executar e posso gerar um preview dele, tanto em PDF, HTML, Excel, RTF, TXT e CSV, que aí ele libera para todas as necessidades aí dos seus clientes. Então vamos supor que eu quero gerar um Excel desse cara. Eu dou um play aqui no Excel, ele vai gerar para mim e vai abrir aqui o Excel com o relatório, tá? Então ele trouxe aqui um relatório já pronto com alguns dados que são dados de um banco de dados que o Pentaho libera para que a gente possa fazer testes, tá? Então a gente tem aqui um exemplo de relatório. Tem diversos samples de relatórios dentro do PRD. É uma ferramenta que, se você pegar do começo, claro, ela é uma ferramenta que vai ser um pouco mais difícil de entender como ela funciona, porém, depois que você pega o gatilho, você vai desenvolver diversos relatórios aqui de forma bem simples. Eu vou abrir um outro aqui para a gente dar uma olhada, tá? Vamos abrir aqui um que tenha gráfico. Deixa eu pegar aqui. Operacional Reports. Lista de investimento. Vamos abrir essa lista aqui. Vamos ver se tem gráfico aqui. Ó, olha esse report, tá? Cara, ele remete muito a uma nota fiscal. Parece bastante uma nota fiscal ou
uma nota de embalagem de um produto que você vai enviar via Sedex ou correio, algo do tipo. Eu consigo simplesmente vir aqui e gerar um PDF desse cara. Então, gerei o PDF. Ele deu erro, mas porque eu não estou com o meu server aqui na máquina, pessoal. Deixa eu tentar o HTML. Ih, não está deixando dar o preview no report aí, Joe. Vamos tentar dar o print preview aqui. Ixi, não está deixando eu ver. Mas não tem problema. A gente gera em Excel para ver se esse report não vai deixar zerar. Esses reportes são reportes de exemplo, tá, pessoal? Do Pentaho. Não são reportes aqui que a gente vai usar para o dia a dia de desenvolvimento. Então é mais quando você quer pegar alguma funcionalidade, você vai para lá e analisa, tá? Vamos tentar gerar esse aqui. Pode ser que tenha algum problema com a base de dados. Ó, ele gerou para a gente o report de forma totalmente bonita e clean, do mesmo jeito que está lá, em PDF. Então você já pode enviar esse cara para algum cliente, para alguém específico que precisa analisar esse report. Beleza? Leozeira, Oi, pegando mister. carona aí que você está apontando, ontem eu comentei também sobre os plugins, né, que a gente consegue criar ali dentro do Pentaho. E Sim, imagine que você poderia, por exemplo, criar um plugin onde um determinado usuário de negócio faz alguns inputs de dados com algum orçamento ou algo do tipo, né? Então a gente poderia conectar esse plugin, esse sistema, na verdade, que estaria dentro do Pentaho Server, que ao receber esses dados de orçamento, por exemplo, ele enviaria para o PDI, né? E o PDI ficaria responsável por fazer todas as tratativas e mandar esses dados para o relatório que foi criado no PRD, que por sua vez seria enviado um e-mail para o cliente contendo um anexo em PDF. Né? Então, olha que louco. Com 3 ferramentas, você acaba criando um sistema extremamente complexo, mas de uma forma muito simples e algo muito rico, né, cara? exatamente, exatamente. Você pode deixar ele totalmente parametrizável e popular usando somente o PDI. E aí o PDI Que faz louco. todo o trabalho por detrás e envia para todo mundo. Cara, isso facilita muito no dia a dia, Joe, principalmente em rotinas que a gente tem, que a gente precisa ficar disparando diversos relatórios. Até você falou na última live que você reduziu um trabalho de 3 dias para 2 minutos. E, Acho cara, que, acho que mais do que facilitar, Leozão, eu olho muito a oportunidade em si, né? Qualquer um que domina a ferramenta Pentar é capaz de criar uma solução comercial, né? Seja para um pet shop, para uma empresa de contabilidade, ou você até mesmo pode oferecer, criar essa solução e oferecer como serviço, né? Dá para você fazer exatamente. muita coisa, cara, muita coisa. Dá para fazer muita coisa mesmo. Tem. Eu gosto muito do report, cara. E é engraçado como a gente vê muito pouco conteúdo dele na internet. Mas é uma ferramenta super poderosa. A gente utiliza bastante lá na B3 essa ferramenta. Tem muitos reportes montados aqui. E dá para fazer diversas coisas aqui, pessoal. Diversas coisas. É igual o Joe falou, cara, o limite aqui geralmente é você que impõe. Então, se não tem uma funcionalidade aqui, nada te impede de criar essa funcionalidade. O Pentaho todo ele trabalha dessa forma. É uma ferramenta muito simples de você ir lá e conseguir acoplar um módulo seu dentro do Pentaho. O PDI, você consegue criar um step do PDI. Olha só que louco, cara. Você tem uma ferramenta que faz vários processos e você consegue criar um processo específico para você, que vai atender Uhum. o seu negócio, que vai atender a sua necessidade. Aqui no PRD é a mesma coisa. Eu consigo criar um componente que é específico para mim, que ele vai ajudar no meu trabalho do dia a dia, vai facilitar ali a minha criação de reports. Por que não fazer isso? Então, o Pentaho ele abre muito o leque das possibilidades que vocês têm para resolver problemas, né? Que doideira, né, Léo? Eu já fico viajando aqui, né? Pensando na situação de, por exemplo, uma solução que você poderia criar para um gestor de tráfego, né? Todo mundo sabe aí o que é um gestor de tráfego? Quem souber, levanta a mãozinha. É tráfego, tá? Não é gestão de tráfego.
Não tô falando de biqueira, gente, pelo Ó o amor Zé de Deus. Pequeno aí, ó o Zé Ó, o Pequeno Zé, aí. ó, o Zé Pequeno, meu. Dadinho é o cara. Mas uma solução que seria interessante, por exemplo, imagine que você poderia, utilizando o Pentaho, criar uma solução onde, utilizando o Pentaho Data Integration, você extraísse dados das principais plataformas de anúncios. Né? Então, estou falando de Google e Facebook Ads, que são as duas maiores. Né? Uma vez que você tem esses dados, você tem uma riqueza muito grande das suas campanhas de anúncio que estão rodando. Você poderia tanto criar dashboards para que esses gestores ou até mesmo os clientes desses gestores tivessem acessos às suas métricas, você poderia agendar envios de e-mails a cada 6 horas, a cada 12 horas ou a cada 24 horas, o que seria diariamente com essas principais métricas. E se você ainda é um pouquinho mais evoluído, você consegue ter um time de dados ali, né? E enviar esses dados ali para um time de cientistas de dados para fazer análises mais profundas, entender melhor qual foi o perfil de pessoas que engajou mais com as suas publicações, com seus anúncios, e ir refinando cada vez mais. Né? Então você consegue utilizar ele de uma forma muito estratégica nesse e inúmeros outros cenários. Exatamente, mister. É isso aí, galera. A gente mostrou o PRD, tá? Tem muita funcionalidade bacana nele. Tem vídeo no canal aí da gente explicando um pouco mais a fundo dele. Quem quiser olhar depois, eu super recomendo, tá? Para vocês fazerem uma maratona aí no canal e ver esse cara. Mas não acabamos por aqui, tá? O PRD ele é uma ferramenta extremamente necessária na suíte Pentaho. E vocês vão ver mais para frente, cara, como que eu faço para publicar um relatório? Como que eu faço quando eu publico esse relatório? Como que ele aparece para mim? Como que ele fica disponível no Pentaho, o server e tudo mais, tá? Mostrado aqui o PRD para vocês, depois vocês vão ter acesso ao link para poder baixar aí. Vamos fechar aqui. Ó o spoiler aí, ó. A gente vai para a próxima ferramenta, que é o PSW, tá? Essa aqui é uma ferramenta muito pouco conhecida, Joe. Muito pouco conhecida, a galera Pouca geralmente explorada, né? geralmente não tem ideia do poder que ela tem. É uma ferramenta que ela parece. Ela é bem tímida. Sabe aquela ferramenta tímida? É essa daqui. Ela é bem tímida, mas tem um poder. Cara, essa é a ferramenta que o cara de negócio ali vai olhar para o seu ambiente Pentaho e vai falar: cara, já gostei dessa ferramenta. Eu diria, Leozeira, que ela é aquele nerd da sala, cheio de espinha, mas quando você para trocar ideia, você vê que ele é gente boa, Exatamente. que ele vai te ajudar a passar na prova, né, que ele vai te levar para um próximo nível ali como aluno. Não se enganem com a aparência meio anos 90, meio roots, muito parecido com a ferramenta Weka, né, que a gente falou ontem, mas a Exatamente. importância dele ali para questões de desempenho e flexibilidade é muito importante, cara. Ele é muito importante nesse sentido mesmo. Exatamente, porque você para de fazer queries, né, queries extremamente gigantes ali no seu DW e começa a analisar tudo de forma online ali, né? Tudo através de um cubo, onde você clica e arrasta as funcionalidades e eles vão se encaixando ali, vão gerando para você as suas consultas. Cara, essa ferramenta é extremamente top. Vamos falar agora do PSW, pessoal. Pentaho Scheme Workbench, tá? Principal ferramenta do Pentaho para a criação de cubos OLAP. Nessa ferramenta você consegue criar um cubo OLAP, adicionar regras de acesso a esse cubo. Isso que é uma coisa importante, porque o CuboLab é a ferramenta que você vai disponibilizar para que o usuário de negócio acesse o Pentaho e consiga criar as próprias análises dele, tá? Vamos supor que a gente fala do Power BI, né? E a gente vai falar PDI. A gente fala do Power BI, é uma ferramenta super poderosa aí na parte de Self-Service BI, que o usuário de negócio consegue fazer a manipulação de dados lá de uma forma bem tranquila. Ele tem lá as opções, as métricas, as colunas, as dimensões que ele pode analisar, e aí ele só vai arrastando ali, cara, eu quero analisar essa medida por tempo, quero analisar essa outra medida aqui por região, quero analisar essa medida por cliente e região. Então, o CuboLab, o PSW, ele vai permitir que você também faça esse tipo de análise dentro do Pentaho, o que a galera geralmente não conhece, não sabe, não tem conhecimento. O o PSW ele vai permitir que você construa seus cubos e aí você publica esses cubos dentro do Pentaho e
utilize as ferramentas de análise que são o Psycho ou Pivot4j, que o Joe mostrou ontem para vocês. Eu vou abrir aqui a ferramenta, vou mostrar para vocês. Ela é um pouco complexa, assim, o entendimento principal dela, mas é bem tranquila de manuseá-la, tá? É importante frisar também que para que você possa tirar um melhor proveito dessa ferramenta, você já tem que ter muito bem consolidado na sua mente todos os conceitos de BI, tá? Então estamos falando de dimensões, tabelas fatos, métricas, campos calculados, hierarquia, né? Porque senão não faz sentido você utilizar essa ferramenta. Lembrando que essa ferramenta ela serve para a gente materializar aquela estrutura dimensional que foi criada, né? Por quê? Porque dessa forma a gente consegue permitir que os usuários consigam montar ali as suas próprias análises lá no Pentaho Server. Exatamente, Mister. Eu vou abrir aqui um exemplo. Ele não tem tanta coisa, essa ferramenta ela não tem tanta coisa na tela, justamente porque o objetivo dela é bem claro, criar um cubo. Ela não tem tanta firula. Você também consegue adicionar plugins, fazer suas modificações nessa ferramenta se você quiser. Uma coisa interessante que eu não falei no começo, John, mas acho importante frisar isso para a galera. O Pentaho, pessoal, é uma ferramenta open source e free. Não é porque é uma ferramenta open source que ela é gratuita, tá? Tem ferramentas open source que só tem versões pagas e se você quiser mexer no código, provavelmente você pega o código lá e se lasca com licença depois. Mas o Pentaho, ele além de ser open source, ele tem o community dele que é uma parte free que a galera vai dando suporte, vai trazendo novidades. Só que pro Scheme Workbench, o pessoal não traz tantos updates, até pelo fato dela já ser uma ferramenta bem compacta, bem completa, tá? Então é uma ferramenta que dificilmente você vai ver ali saindo uma atualização com um visual novo ou algo do tipo, porque não é necessário. O objetivo dela é só montar o cubo e publicar esse cubo lá no BA Server, no Pentaho Server. Então não faz porque eu ter sentido de, cara, vou abrir lá um ticket pro pessoal do Pentaho porque talvez seja interessante colocar mais menus aqui em cima. Então essa é uma ferramenta que vocês vão ver sempre com essa carinha. O PDI pode ser que mude entre um step novo, saia alguns steps. O PRD também pode acontecer essas mudanças, mas o Scheme Workbench vocês podem ficar tranquilos que é bem difícil ter uma mudança nela. Basicamente, essa é a carinha padrão dela. Tá? Para o que ela se propõe, ela atende muito bem, apesar dessa interface feia, né, Léo? Essa que é a verdade. Eu não queria falar isso, mas já que você falou, vamos seguir, né? Eu não queria chamar ela de feia, não, pô. Ela é tão boa. Bonita não é, né? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui um cubo, tá? Já tem aqui, ó. Eu tenho aqui alguns cubos. Tem cubos que eu já criei, mas tem cubos que estão da própria ferramenta. Não, tá mapeado. Então a gente abre aqui. Vamos lá navegar na pasta e vamos abrir. Pra vocês verem, pessoal, ó, a gente vai começar a abrir aqui. Deixa eu pegar aqui da turma. Acho que tem uma ferramenta Scheme Workbench aqui. A gente tem aqui os demos. Beleza. Vai abrir aqui pra gente, eu vou explicar a estrutura dele, de como ele funciona. O Joe já falou para vocês que para entender melhor essa ferramenta, vocês têm que ter uma base de BI muito sólida. Ou seja, a gente falando daquela estrutura, tá? Vamos voltar aqui no PPT. Estou falando dessa arquitetura. Essa ferramenta ela vai se enquadrar justamente aqui, ó, nessa camada de persistência. Então ela vai precisar que essa camada de persistência esteja completa para que eu consiga alimentar essa ferramenta. Mas todo esse conceito aqui que está aqui atrás, eu já tenho que ter o conhecimento. Já tenho que saber como que funciona, qual foi a arquitetura que eu utilizei aqui no meu DW, no Datamarch. Já tenho que saber o que é uma dimensão, o que é uma fato, o que é uma métrica, quais tipos de métricas eu tenho. Então, tenho que saber tudo isso para chegar até o uso dessa ferramenta, que é o PSW, tá? Voltando aqui, a gente tem um cubo aqui, que é o cubo do próprio Pentaho, o Steel Wheels Sales, tá? Um cubo de vendas, que eles montaram aqui e deixaram de exemplo para a gente.
Mas por que que eles deixaram esse cubo aqui? Geralmente, quando você monta sua estrutura pintar e você quer criar um cubo, e você não tem o conhecimento de como criar esse cubo, você pode abrir o exemplo aqui e seguindo os passos do exemplo, tá? Então temos esse sample que você pode olhar aqui, tem uma quantidade, tem aqui as vendas, tem aqui status da venda, da nota, né, da order. Temos aqui os níveis ali das dimensões. Então, ela é uma ferramenta que, para configurar, você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer erro aqui na configuração dessa ferramenta, seu cubo não será publicado de forma correta, tá? Ele tem até um xizinho aqui que implica que esse cara está com algum erro, mas é porque, como esse cubo é um cubo exemplo, é um cubo somente para você ver como é que é feita a manipulação das ferramentas que ele disponibiliza, que o PSW disponibiliza, ele não está ligado a um banco de dados, nada do tipo, tá? Então vocês têm aqui toda a forma de como faço para criar um cubo, tá? Inclusive, com o próprio Psycho ou Pivot4j dentro do Pentaho Base Server, a gente consegue analisar um cubo do Steel Wheels pronto lá também, para brincar um pouquinho, tá bom? Mas aqui ele traz para a gente as ferramentas necessárias, que é desde a ferramenta para a criação de um cubo, para a criação de uma dimensão aqui dentro, para usar uma dimensão, para adicionar uma hierarquia, adicionar ali suas colunas calculadas, seus membros calculados e tudo mais, suas métricas. Ele tem toda essa parte de criação. Eu fiz um vídeo no canal, Diogo, muito top, explicando cada um desses caras, inclusive no vídeo a gente monta um cubo, né? Então, tá disponível aí para a galera pode acessar e pode maratonar depois. Mas a ideia, pessoal, é mostrar para vocês que essa ferramenta, por mais que ela seja uma ferramenta tímida, feia, que ninguém dá valor, ela é uma ferramenta extremamente importante no processo de BI, se você quer entregar um valor a mais no seu projeto, disponibilizando um cubo para que a galera de negócio construa suas análises. Então, para que você consiga fazer isso, você tem que passar por essa ferramenta aqui, que é o PSW. Léo, pegando seu gancho, a gente tem muita coisa no canal, né, cara? Todas as ferramentas que a gente tá apresentando aqui hoje, nós temos exemplos dela no canal, e inclusive é para isso que serve o Pentaho Camp, né? Pra quem não sabe, o Pentaho Camp a gente pode chamar de um curso, é uma série de aulas, onde nós apresentamos como montar o seu ambiente analítico ali utilizando 100% a plataforma Pentaho. E na semana que vem a gente vai começar já a pegar pequenos problemas e solucionar esses problemas utilizando cada uma das ferramentas da suíte, né? Às vezes não necessariamente tem que ser um problema, mas pode ser a criação de uma nova solução, algo que você consiga empacotar e posteriormente oferecer para as empresas, né? Novamente, tudo depende da sua criatividade. O intuito aqui é justamente o Léo pincelar todos esses conceitos, apresentar todas essas ferramentas. Por quê? Porque amanhã a gente vai entrar com a parte conceitual e fundamental de Business Intelligence muito forte, e na sexta-feira nós vamos apresentar para vocês o que acontece quando a gente une todos esses conceitos de BI que nós iremos nos aprofundar amanhã com essas ferramentas que o Léo está apresentando hoje, tá? Exatamente, exatamente. Aí vocês vão ver um ambiente super completo funcionando ali, usando somente Pentaho. Beleza? Então passamos pelo PSW, uma ótima ferramenta, apesar de não ser tão bela, mas tudo que ela faz transforma o seu BI mais belo, tá bom? Vamos fechar aqui. Fechei o PSW. E aí a gente vai passar para uma outra ferramenta que a galera também não conhece. E Joe, eu acho estranho isso, porque o que acontece? O Pentaho, quando eu conheci o Pentaho foi justamente por causa do Pentaho Base Server. Quando vocês estavam estudando lá, o que me interessou mais foi o PIB Server, não foi o PDI. E aí depois eu fui navegar pelo PDI e entendi para que servia. Mas o Pentaho Base Server foi a minha porta de entrada para o Pentaho. Não sei se você lembra disso. E é uma ferramenta muito poderosa. E é ela que vamos falar agora. Que loucura, né? Geralmente é o contrário. As pessoas conhecem o Pentaho Data Integration e começam a se perguntar qual é a melhor forma de eu gerenciar os meus jobs, né? E entre todas as formas
existentes, elas acabam indo para o Pentaho BA Server por causa das questões de gerenciamento de repositório, né? Toda aquela questão de você poder armazenar todas as versões da sua transformação, você poder agendar o disparo dessas transformações, utilização do CART para execução de jobs de forma remota. Né? Então, elas acabam conhecendo o PDI para depois se aventurarem no Pentaho BA Server. E com você aconteceu justamente o contrário. Exatamente. Comigo eu comecei no Pentaho BA Server para depois passar para o PDI. Mas, cara, por que a galera não conhece o Pentaho BA Server e tal? Geralmente, quando a gente está falando de uma ferramenta Guided Analytics, quando desenvolvedores vão ter que realmente desenvolver os dashboards ali usando HTML, CSS, JavaScript ou não, que eu vou mostrar para vocês, é uma ferramenta que o marketing dela para fora não é tão bom quanto o marketing no Power BI, que é uma ferramenta que vai te entregar uma agilidade para você criar dashboard. Só que o que o pessoal se engana muito é que o Pentaho BA Server, ou Pentaho Business Analytics, ele não é uma ferramenta somente de dashboard, gente. É isso que o Joe falou. Ele é uma ferramenta de schedule do jobs, uma ferramenta para controle de versão dos seus jobs, das suas transformações. Ele é uma ferramenta para criação de plugins. Que plugins são esses? Eu não estou falando somente dos plugins que a gente falou para PDI, para PRD ou até mesmo para o PSW. Mas são plugins que vão permitir você criar subsistemas aqui dentro. Você pode criar um CRUD ali para cadastro de cliente, você pode criar ali um sisteminha de feedback, tá? Um sisteminha de NPS. Então, essa ferramenta, além de fazer toda essa etapa, ela ainda faz a parte de administração. Então, aqui você consegue criar perfis para os usuários, definir perfis específicos do tipo que os usuários vão ter acesso, utilizar esses perfis no seu cubo, tá? E aqui também vai possibilitar você fazer as análises usando o seu cubo, tá? Além da criação de dashboard, ele vai fazer tudo isso. Tem coisa pra caramba nessa ferramenta do PBA. A galera conhece como Pentaho Business Analytics, como Pentaho Server, como BA Server. Tem várias nomenclaturas para ela, mas vamos mostrar agora ela para você. E tá aqui. E qual foi a surpresinha que eu separei, Joe? Eu vou tirar o zoom da tela aqui. Conte-me. Porque o que acontece? Essa ferramenta... E agora? Me perdi aqui, calma aí. Configurações de exibição. Dá uma bagunçada legal se você deixa com zoom, né? Beleza. Aqui eu consigo dar um zoom aqui. Então, essa ferramenta ela já está de pé. Eu vou dar o logout nela aqui. Tá? E aí, qual que é a surpresinha que eu separei para vocês, pessoal? Geralmente, a gente utiliza essa ferramenta em máquinas on-premise. Tá? Mas se você tem um ambiente, você fala, cara, eu quero subir o Pentaho na cloud para a galera poder utilizar. Então, o que eu fiz? Eu subi essa instância de hoje no Google Cloud. Então, criei uma conta aqui no Google Cloud em nome da minha esposa. Vou pagar no cartão dela também. E aí, subi o Pentaho lá para me poder utilizar hoje e mostrar para vocês. Tá? Por que facilita isso? Tá? Eu posso utilizar todas as outras ferramentas na minha máquina, enquanto o ambiente mais pesado, a ferramenta da Pentaho mais pesada, fica na minha cloud. E eu não preciso me preocupar em ter uma máquina super potente aqui para me conseguir desenvolver, porque eu posso desenvolver de todo o meu ambiente local e jogar isso dentro dessa ferramenta Pentaho User Console, que é o Pentaho BA Server. Tá? A gente vai fazer aqui o acesso nela e eu vou ir aos poucos mostrando para vocês tudo que ela pode fazer. Ao criar, fazendo o login aqui como administrador, tá? Se vocês tentarem acessar, não tentem acessar esse IP, pelo amor de Deus, senão vocês vão me derrubar aqui. Depois vocês podem acessar e até cair, não tem problema. Léo, você nunca ouviu a frase, nunca diga para uma pessoa não fazer algo? Espero que todos estejam assistindo do celular, né? Você tá dando ideia aí. Depois eu vou contar uma história no final aí, contar uma história pra galera bem bacana. Mas enfim, vamos lá. Então, aqui nessa ferramenta, pessoal,
ele faz tudo aquilo que o Joe falou para vocês ali no começo e eu também contei. Ele é uma ferramenta que a gente vai utilizar para startar jobs do PDI, tá? Eu consigo criar repositórios dentro dela. Você precisa fazer o versionamento de todas as suas transformações, de todos os seus jobs. Você está fazendo o versionamento no Git? Talvez se você tivesse um Pentaho Base Server, você poderia estar fazendo aqui. Não tem problema, tá? É uma ferramenta para você criar os seus dashboards. Então aqui eu vou criar dashboards, vou criar relatórios também, eu posso criar por aqui. É uma ferramenta onde eu vou publicar os meus relatórios do PRD para que a galera consiga analisar os relatórios a partir dela. Eu vou mostrar para vocês na sexta-feira um relatório criado no PRD que a gente subiu no Pentaho BI Server. Então o usuário ele não tem acesso ao PRD, ele não tem acesso ao PDI, mas ele consegue fazer tudo usando o BI Server, tá? É uma ferramenta que vai possibilitar vocês utilizarem o PDI Web, tá? Para quem geralmente não tem uma máquina tão boa e precisa fazer algumas transformações no PDI, algumas coisas, e sua máquina não aguenta ali. Porque vamos supor, o PDI até que é leve para um ambiente se você tem uma máquina aí de 8 GB de RAM. Mas se você não tem condições e a empresa de vocês tem um servidor com Pentaho, vocês podem subir o PDI Web e utilizar através do Pentaho BI Server também, tá? Aqui ele vai disponibilizar para a gente a possibilidade de instalar o Psycho, que é a ferramenta de análise dos cubos OLAP, tá? Eu consigo, dentro do Psycho, acessar um cubo OLAP e analisar os meus dados, tá bom? E aqui também eu vou fazer gerenciamentos e administrações de usuários. Eu vou navegar aqui por ela, Joe, para mostrar para a galera, porque tem muita coisa nessa ferramenta. Se a gente for mostrar tudo detalhadamente, a gente passa aqui no PDI, né? Fica até amanhã aqui. Sem Então, dúvida. eu vou em Browse Files, tá? Aqui eles têm alguns usuários e tem alguns exemplos aqui de dashboards, tá? Vamos pegar aqui alguns dashboards. Vamos ver se vai abrir, né? Se não vai derrubar minha ferramenta. Que da outra vez derrubou. Não tem problema. A gente vai tentando até conseguir, pessoal. Vamos abrir outro aqui. Esses dashboards aqui geralmente não abrem mesmo não, tá? Eles são alguns exemplos que a gente pode utilizar para visualizar, para ver como foi construído. Mas não recomendo vocês utilizarem esses carinhas. Beleza. Então abrimos um dashboard aqui que foi montado no Pentaho BI Server, tá? Esse é um dashboard bem simples, tá? Do test case. Não tem muita coisa aqui, tem apenas esses gráficos aqui de pilha que a gente pode analisar. Tem aqui um layout bem simples, tá? E o que é bacana? É olhar dentro desse cara. Por quê? Dentro desse BI Server eu tenho uma ferramenta chamada CTools, que é uma ferramenta que possibilita a gente criar os dashboards aqui dentro, tá? É um plugin acoplado a essa ferramenta do Pentaho que vai possibilitar a gente acessar e criar todos os dashboards que a gente precisa. E qual que é a jogada, pessoal? Por que eu acho que o Pentaho para dashboard ele é uma ferramenta muito forte, tá? Se vocês olharem aqui, a gente tem essa camada aqui, que é a camada de layout, onde eu vou montar toda a estrutura HTML ali do meu dashboard. Essa estrutura HTML ela vai ser montada se você souber HTML ou se você não souber HTML, tá? Não precisa saber HTML para montar essa estrutura. Isso é um passo importante. Galera, Alzeira, geralmente... Oi, dá um mister. zoomzinho aí pra galera conseguir enxergar. Melhorou? Nossa, precisa ser ignorante assim também, não? Não, assim tá bom. Aí, ó. Então, vocês podem utilizar HTML aqui, como também, se não quiserem, não precisa utilizar, tá? Vocês podem simplesmente vir e usar os elementos que eles têm aqui disponíveis, tá? Aqui a gente tem a parte de componentização, que são todos os gráficos, todos os filtros, todos os componentes que a gente pode utilizar dentro de um dashboard do Pentaho. Mas um plus,
se você não encontrar nenhum componente aqui, nada te impede de você criar o componente em HTML e em JavaScript, tá? Ou então criar um componente para adicionar aqui. Você também pode fazer isso, tá bom, gente? E aqui a gente tem a parte de Data Source, que é onde tem todas as bases, as fontes de dados aqui, os acessos que a gente consegue, as conexões que a gente consegue utilizar de base de dados, estão acopladas a esse link aqui de Data Sources, tá? O que é interessante? A gente mostrou o PDI para vocês no começo e falou, cara, o PDI você consegue conectar com o PRD. Beleza? Beleza. A gente mostrou o PSW, falou, ó, cara, o PSW você consegue conectar com o BA Server. A gente falou que o PRD também conecta com o BA Server. E aqui eu consigo utilizar transformações do PDI como fonte de dados, ou seja, eu consigo conectar o PDI aqui dentro. E isso é a diferença dele, cara, porque o que acontece? Geralmente você quer trazer a fonte de dados e quer fazer várias tratativas, várias manipulações e disponibilizar um result set naquela transformação. Então você pode criar a sua transformação, mandar o result set dela como um retorno para esse cara, para o BA Server, e o BA Server vai alimentar um dashboard com base na sua transformação, tá? Então, que eu consigo alimentar esse cara através de bancos de dados, conexão direta, consigo puxar dados de API externa para cá, consigo trazer os dados de uma API externa para cá e ler também. Leozão, Oi, bacana mister. comentar também que o Pentaho ele é uma solução extremamente viável quando a gente fala de trabalhar com dados, não vou falar real time para não gerar aquele debate, né? Mas dados near real time, né? Que são aqueles dados que vem chegando e a gente já vai plotando ele na tela. A galera tá comentando bastante aqui sobre as ferramentas, sobre as possibilidades da plataforma como um todo, como criar repositório, como faz o restore de uma transformação que está no repositório. Pediu para a gente mostrar um dash que nós fizemos, mas isso tudo nós deixamos ali na cerejinha do bolo, nós vamos mostrar na sexta-feira, tá bom, gente? Na sexta a gente vai compartilhar um projeto utilizando o Pentaho de ponta a ponta, né, Leozão? Exatamente. Nesse projeto tem dashboard, nesse projeto tem report, nesse projeto tem jobs, transformações, tá tem tudo cycle. Prontinho. Tem cycle também, vocês vão poder ver o cycle funcionando, tá? Então, podem ficar tranquilo que a gente vai mostrar esses casos para vocês. A ideia aqui é dar uma pincelada mesmo, mostrar por cima essas ferramentas, tá? Mostrar como elas funcionam. Aqui, essa ferramenta não tem muita coisa para mostrar agora, porque é uma ferramenta que eu acabei de instalar. Então, eu não tenho todos os plugins que a gente vai ter para mostrar na sexta-feira para vocês. Então, na sexta-feira, a gente vai vir com uma ferramenta muito mais completa, com dashboards, com cycle para vocês conseguirem ver, com análises data sources montados aqui usando Star Schema, usando modelos específicos para consumir dentro dos dashboards, tornar tudo mais rápido. Então a gente vai mostrar como que faz os gráficos aqui, vou mostrar os gráficos para vocês vão ver como que é feito as consultas e tudo mais, tá? Não se preocupem, a gente vai mostrar isso para vocês e também vamos mostrar a possibilidade de criação de plugins, porque o que essa ferramenta traz para a gente também é essa possibilidade de você montar um sistema aqui dentro. Vamos supor que você colocou o Pentaho na sua empresa e o cara vai falar, cara, eu vou pedir um servidor lá só para colocar uma ferramenta para me ver dashboard. Não, ele está pedindo um servidor para colocar uma ferramenta onde ele, além de ver os dashboards, ele vai fazer o versionamento das suas transformações, dos seus códigos de transformações, tá? Seus jobs. Além do versionamento, ele vai ter também um ambiente de administração dos usuários que vão conseguir acessar essa ferramenta. Além dos dashboards, ele também vai conseguir analisar os reports por aqui. Porque eu não preciso ter o report PRD instalado na minha máquina para conseguir analisar um report. Eu posso ter o report publicado aqui dentro do Pentaho BA Server e conseguir analisar por aqui. Disponibilizar na pasta de um analista X. Tá bom? Eu consigo fazer com que essa ferramenta, vamos supor aqui, ó, consigo utilizar os dashboards que eu criei aqui, uma ferramenta que seja
um sistema criado por um outro time, que eles precisam colocar um dashboard lá dentro de um wireframe. Então, eu consigo utilizar esse cara também. Tá? Geralmente, tem muitas pessoas que trabalham com o Pentaho BI Server, mas a interface que o usuário acessa não é o BI Server. É uma interface criada por outra ferramenta, em Angular ou em React, ou até mesmo em .NET lá, ASP.X. O cara criou uma outra plataforma e a plataforma ela só conecta ao Pentaho BI Server e consome os dados daqui. Tá? E esse cara ele também tem um cara bacana, que é o API Cart, que ele possibilita a execução de transformações e jobs de forma remota. Lembra que eu falei lá no começo do PDI? Eu falei, cara, o PDI tem uma sacada que permite você rodar os seus jobs na web. E é isso que o Cart faz. O Cart é uma extensão da ferramenta BI Server para PDI. O que ele faz? Ele permite que você chame uma API e essa API vai executar a sua transformação que está lá no servidor da Índia, que está no servidor do Paraguai. Então você não precisa estar rodando nada da sua máquina. Você só desenvolve na sua máquina, no Pentaho. Pentaho BI Server, no Pentaho Data Integration, no Pentaho Report Designer, você só usa para desenvolvimento. Para execução, você vai usar o Pentaho BI Server, ou então, se falando de PDI, a gente utiliza o Cart, tá? Então essa ferramenta é muito completa, muito completa. Se a gente vir aqui na parte de administração, tem bastante coisa legal aqui que vocês conseguem mexer. Então vocês vão conseguir fazer aqui rotinas, schedules de rotinas para publicação para envio de e-mail de relatórios, vocês conseguem fazer por aqui. Tem ferramentas que eu uso, tem BI servers que eu uso, que tem 40 a 50 reports schedulados lá para enviar no e-mail do pessoal. Então, tipo, cara, os caras criaram vários reports, colocaram dentro do BI server e schedularam esses caras para que eles fossem enviados de forma ali organizada, pelo horário, no dia da semana, algo do tipo, pelo BI server, que facilita bastante o trabalho sem que você ficar criando nada no Chrome, sem você ter que ficar subindo talvez numa outra plataforma aí na cloud, para que faça isso para você, tá? Então tem essa parte de schedules também, que você consegue fazer aqui, até o próprio schedule do seu projeto de BI. Cara, qual é a periodicidade do seu projeto de BI? Ah, meu projeto de BI ele é D-1. Então sempre a visão que eu estou tendo é de ontem do meu BI. Então eu ia processar toda a madrugada. Ah, beleza. Aí tem que ter um cara para ficar processando o seu BI? Não, você pode simplesmente adicionar todas as suas transformações e jobs aqui e colocar o job principal para rodar todo dia na madrugada. Tá bom? Isso é porque o BI Server ele traz tanta coisa, que às vezes parece até tipo, cara, por que essa ferramenta ela não está estourada? Na verdade, ela está estourada. Muita gente utiliza essa ferramenta. Só que a galera costuma entrar só pelo PDI. E aí acaba vendo o PDI e para por ali. Aqui, pessoal, a gente está mostrando para vocês uma dimensão além do PDI. Que é o PDI é uma ótima ferramenta de integração de dados. Mas atrás do PDI tem outras ótimas ferramentas no Pentaho que vão te ajudar na parte de dashboards, vão te ajudar na parte de plugins, vão te ajudar na parte de cubos, vão te ajudar na parte de reports, vão te ajudar na automatização de tarefas, vão te ajudar também na parte de versionamento de transformações e jobs, tá? Tem Marketplace aqui também, que você pode baixar vários plugins aqui. Então tem diversos plugins para vocês conseguirem baixar e instalar aqui dentro do Pentaho. É bem simples instalar o plugin aqui. Basta clicar aqui em Install e reiniciar o servidor, que automaticamente já vai instalar o plugin para você poder utilizar. Mostrando toda essa ferramenta aqui, a ideia era basicamente isso, pincelar nesse cara. A gente não entrou a fundo nada dele. A gente vai mostrar um projeto utilizando esse cara, mas para que vocês fiquem
pensativos em como utilizar essa ferramenta para resolver um problema de negócio. Cara, eu tenho um BI da minha empresa, eu estou pagando para usar o Tableau, mas por que eu não poderia usar o Pentaho BI Server? Eu reduziria o custo, teria uma ferramenta também que ia me atender às necessidades, ia trabalhar de forma contínua ali com o meu PDI. Por que não, né? A gente tem que pensar por que não do BI Server. Uma ferramenta super potente que vai te ajudar. Inclusive, para quem trabalha com muitos jobs, aí, muitas transformações do PDI e tem problemas com versionamento, ela vai facilitar o seu trabalho. Você vai simplesmente habilitar lá no seu PDI uma flag para poder trabalhar com versionamento e consegue criar um repositório aqui dentro e versionar todas as suas transformações e seus jobs. Beleza, pessoal? E aí o Plus era justamente esse cara na cloud, porque isso aqui não precisa estar instalado num servidor local ou na sua máquina local. Muito pelo contrário. Eu nem recomendo vocês instalarem o Pentaho BI Server localmente, a não ser que seja para teste. Vou testar a ferramenta, vou ver como a ferramenta funciona, como que eu vou comprar um servidor para fazer isso, ou vou alugar um servidor. Na verdade, você pode, para teste, deixar na sua máquina lá. Precisa ter no mínimo 8 GB de RAM, tá? E 40 GB de disco livre para você poder instalar essa ferramenta. E aí você pode brincar. Mas para ambiente produtivo, recomendo você ou colocar dentro de um servidor aí dentro da sua empresa, ou subir isso dentro de uma máquina na cloud, tá? Outro ponto importante, Joe, que eu não comentei, e eu acho importante falar para a galera. O que acontece, pessoal? A suíte Pentaho inteira, ela é multiplataforma. Então, ela executa tanto em sistemas operacionais Windows, quanto sistemas operacionais Linux e Mac. Tá? Então, vocês não precisam se preocupar com compatibilidade. A ferramenta ela é compatível a todos os sistemas operacionais que a gente tem aí no mercado, mercado corporativo. Tá? Vocês podem ficar tranquilos com essa parte. Joe, é isso que eu queria acrescentar do BI Server. Você quer acrescentar mais algum ponto? Massa, Léo, massa demais. Eu acho que. Vamos voltar pra gente aqui, que a gente tá bonitão hoje. Não tão perto, que aí senão a gente fica um pouquinho feio. Deixa eu parar de interromper aqui o compartilhamento. Mas eu acho que é isso que a gente tinha para hoje, essa pincelada sobre o Pentaho BI Server, né? Por quê? É o que eu comentei com vocês. Primeiro dia da semana Analytics com Pentaho, a gente trouxe um pouco mais de Analytics, hoje um pouco mais de Pentaho. Amanhã vai ser muito de Analytics, né? Então, para quem tem dúvidas ali sobre os conceitos e fundamentos de Business Intelligence, um ambiente, as regras tradicionais do BI, né? A gente falou um pouquinho ontem da Bíblia, que é o The Data Warehouse Toolkit, que inclusive já compartilharam lá no nosso grupo. A gente vai falar muito sobre os conceitos, como aplicar esses conceitos, qual a importância desses conceitos, né? Por que eles não devem ser ignorados? E por que muitas vezes eles são ignorados em alguns projetos de dados? E qual é o impacto disso no final? Era muito importante que a gente desse uma intuição de cada uma dessas ferramentas para que na sexta-feira, quando a gente for mostrar um projeto de ponta a ponta, utilizando 100% Pentaho, o pessoal já tem ali uma intuição do que cada ferramenta faz, né? Porque a gente poderia chegar aqui e falar, ó, gente, é isso, ó, e mostrar um dashboard bonitão, mostrar o cycle, mostrar diversas features, mostrar um ETL muito bem feito, mas nada disso teria valor se a gente não falasse com vocês sobre mentalidade analítica, sobre os conceitos fundamentos de Business Intelligence, sobre cada uma das ferramentas da plataforma Pentaho. Né? Então é muito importante que durante esses 3 primeiros dias a gente contextualize todo esse mundo de dados, porque os dados valem tanto, como transformar esses dados em dinheiro, quais são as ferramentas que nós utilizamos dentro da plataforma Pentaho para fazer isso, e na sexta-feira efetivamente mostrar como isso é feito, tá bom? Então, primeiro eu queria dar parabéns para cada um de vocês que ainda está aqui com a gente hoje, né? Era super esperado que o número de participantes caíssem, porque aqui fica quem realmente está comprometido em crescer na sua carreira, né? O ano ainda não acabou. Muitas pessoas vão deixar para depois do carnaval, né? Fevereiro, março ali para voltar para essa rotina de estudo. Mas vocês estão de parabéns, o Leozão está de parabéns também,
Foi uma baita de uma live, deu uma puta aula aí sobre cada uma das ferramentas. E eu gostaria que a gente focasse agora nas perguntas que a galera fez, Leozão. Bora, Eu vi que manda teve aí. muita pergunta aqui, mas muita pergunta mesmo. Eu tentei responder algumas, mas quando eu vi que eu tava perdendo a apresentação aqui, eu parei na hora, tá bom? Manda aí, Então, a manda primeira aí. pergunta que tem aqui é essa do Fábio, tá? O Pentaho BI Server, ele também pode ser instalado no Docker? Com certeza, Fábio. Pode rodar assim no Docker. Inclusive, tem uma live no canal. Tem uma live, não, tem um vídeo no canal que eu ensino como você sobe o Pentaho BI Server no Docker, tá? Então você pode instalar no Docker de forma tranquila, tá? Não tem problema. Maravilha. Ó, o Jefferson fez uma outra pergunta aqui, ó. No BI Server, caramba, no BI Server, eu consigo colocar uma outra máscara, uma outra cara personalizada da minha empresa, por exemplo? Jefferson, você consegue modificar totalmente a ferramenta ali, a interface dela, tá? Se você tiver conhecimento aí de Java, um pouquinho de HTML, CSS, você consegue fazer essa modificação de forma tranquila. Se você não quiser mudar estruturalmente, você consegue mudar as imagens, as cores, tudo de forma bem fácil, tá? Essa ferramenta, ela possibilita essa manipulação aí de maneira bem tranquila mesmo. Tem até plugins, tem um plugin da OnCase chamado Tapa, que ele muda totalmente o visual da ferramenta, muda a tela de login, muda tudo. Então você pode pegar esse plugin, fazer um fork dele lá do Git e construir seu próprio plugin para fazer as edições que você quer para os seus clientes. O problema do Tapa é que eu achei ele muito pesado, né? Ele é muito É pesado pesado. e não é tão bonito, tá? Acho que uma informação que faltou o Léo passar também é que a parte do Pentaho Server ali, onde nós fazemos a construção dos dashboards, por padrão, ele utiliza o framework Bootstrap, né? Mas nada te impede de utilizar algum outro, como o Materialize da vida, tá? Eu, particularmente, Exatamente. gosto muito do Materialize. Mas é possível sim. Você consegue personalizar tudo lá, tá, Tudo. Jefferson? Tudo. Cada campo, a posição do campo, a imagem de background ali na tela de login, você pode colocar o logo da empresa, você pode mudar a cor, Nome. nome, você consegue fazer tudo. Algumas coisas serão mais fáceis, né? Outras coisas serão mais difíceis, obviamente. Então, se você quer mudar só a aparência, por exemplo, cores, imagens, isso é muito mais fácil de se realizar. Agora, se você quer mudar posicionamento de campos, comportamento de componentes na página, aí é um pouquinho mais complicado, mas ainda assim é possível, tá bom? Exatamente. O Ivanildo perguntou aqui se é possível conectar o Pentaho BI Server no AD. Não só é possível, como é totalmente possível. O Joe já fez um projetinho, conectou o Pentaho BI Server no AD, ficou até careca depois disso, mas é possível sim, Ivanildo. Pode ficar tranquila que conecta no AD de forma tranquila, viu? Não só possível, como extremamente viável e importante, né, senhores? Estamos falando de segurança. A gente não pode ter uma solução corporativa de BI, que é justamente o treinamento onde a gente dá, se a gente não tiver esse quesito de segurança da informação. Como é que vai ser? Você vai deixar o cara lá com a senha padrão, ele vai pedir para você alterar a senha dele, você vai saber a senha dele, né? Então fica algo que não é tão profissional, tão corporativo. Então é Todo possível mundo sim. administrador, né? Todo mundo administrador e é isso aí. A famosa Master Key, né? É. Saico licenciado? Liberaram de novo a licença free dele? Perguntou o Alberto Mendonça. Tem uma licença free liberada, Alberto, que a gente vai utilizar, inclusive está lá no nosso repositório do Git, tá? O Cycle, para quem já utiliza o BA Server e quer baixar, a gente pegou lá com base no pessoal do Ambiente Livre, a gente fez um fork do projetinho e tem lá no Git da gente lá para vocês baixarem com a licença free totalmente disponível, tá? Show. Uma pergunta aqui do Hansky. Neste caso, tem uma base do Google Drive, porém eu acesso diretamente da minha conta do PC. O job vai funcionar mesmo assim se meu PC estiver desligado? Então, para esse caso, Hansky, eu recomendo você utilizar os steps que conectam direto ao Drive, tá? Porque o que acontece? Quando você tem um mapeamento do job dentro da sua máquina e você estiver rodando isso a partir de um base server, é extremamente necessário que sua máquina esteja liberada para que o base server consiga acessar
e que o caminho seja acessível. Então, se sua máquina estiver desligada ou sem conexão, isso não vai funcionar. Por isso que eu recomendo sempre utilizar ali um step para conectar diretamente com a fonte de dados que está em cloud, tá? Ó, o Luizão perguntou aqui, ó. O Cycle já foi liberado para baixar direto do marketplace do Pentaho Server ou ainda precisamos baixar um diretório compactado e colocar direto na pasta do Pentaho Server? Luizão, precisamos ainda fazer o segundo método que você falou. Infelizmente, o Cycle que está lá no Pentaho Server, ele dá o link para o site do Meteorite, que é o pessoal que desenvolveu o Cycle, tá? E lá eles não estão disponibilizando mais naquele link o Cycle. Então, infelizmente, a gente tem que fazer desse método, que é baixar o plugin, descompactar e colocar na pasta do Pentaho. Eu diria até que, cara, cada vez menos os plugins funcionarão Exatamente. integrados dentro do Pentaho, viu, Luiz? Né? A gente sabe ali que a Itachi está dando uma preferência muito maior ali para o Lumada, né? Para quem não está ligado, o Lumada é uma plataforma de analytics da Itachi também, onde algumas ferramentas da Pentaho fazem parte, né? E ele é o filho preferido entre os iguais ali. Então, cada vez mais se fazem necessários profissionais especialistas em Pentaho justamente para resolver esse tipo de problema, né? Não é um problema que qualquer pessoa seja capaz de resolver. Jefferson mandou uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem, mas eu vou ver se você entende, Leozão. Posso comprar o BA Server como o que é apresentado no Tableau Server? Acredito que não, Jefferson, porque eu acho que a proposta deles são bem diferentes. O Tableau Server, eu acredito que seja mais uma ferramenta para... É como se funcionasse parecido com o Power BI Server, onde você vai centralizar os seus dashboards ali. Seus dashboards, suas conexões, facilitar ali todo o trabalho. O BI Server ele vai um pouco mais além disso, tá? Ele vai um pouco mais além disso. Além de ser uma ferramenta de centralização de dashboards, ele é uma ferramenta de gerenciamento das outras ferramentas do Pentaho. Então, nele você consegue gerenciar tanto seu ETL do PDI, você consegue gerenciar seus reports do PRD. Então, ele vai um pouco mais além do que o Tableau Server oferece, tá? Bacana. Eu tinha entendido, posso comprar. Agora caiu a ficha que eu acho que é comparar. Acho que é comparar. Então, Ah, foi eu mal. fui pela linha de comparar, tá? Se você for Boa, boa. comprar, eu não recomendo comprar o base server, não. É frisão. É free. Ó, o Ivanildo perguntou aqui: como acessar o PDI Web por aí? Beleza, Ivanildo. Então, tem uma feature do PDI Web que foi disponibilizado pelo próprio Mightcasters, que é o desenvolvedor do PDI. Ele disponibilizou isso. Infelizmente, não tem nenhum plugin que a gente consiga fazer essa instalação. A instalação ainda é da maneira antiga. Então, a gente tem que baixar esse arquivo do PDI Web e aí fazer a instalação lá no BA Server, tá? A instalação é bem simples. Descompactação do arquivo e colocar lá na pasta System, tá? Mas ele funciona perfeitamente. O que ele não vai trazer todas as funcionalidades de forma tão fluida como o PDI faz, mas ele permite que você faça alteração das transformações, dos jobs, consiga até executar. Show de bola. Ó, o Vinícius perguntou: boa noite, essa aula vai ficar gravada? Sim, porém não. É tipo o do Faustão, é ao vivo, mas não era ao vivo, né? Como funciona, Vinícius? A live vai ficar gravada até domingo, dia 31, às 23h59 da noite, tá bom? Então, ela vai ficar disponível até domingo e você pode assistir quantas vezes você quiser até lá. Vamos ver se temos mais algumas perguntinhas por aqui antes de encerrarmos. O Ivanildo perguntou: Power BI Server, o que é isso? O Power BI ele tem várias ferramentas, não tem só o Power BI Desktop, tem o Power BI Server, que é um servidor do Power BI para que você possa gerenciar os seus dashboards lá dentro dele, tá? Sem necessidade de você publicar ele na web e deixar livre para todo mundo utilizar. Se você tem uma empresa e quer manter tudo ali dentro da sua rede interna, dentro das suas concessões, né? Você tem o Power BI Server, compra essa licença e aí você consegue usar um servidor Power BI lá dentro lá para ele gerenciar seus dashboards, questão de permissão e tudo mais. Responde mais devagar aí para dar tempo de eu ler as outras perguntas aqui, mano.
A merda. Com a suíte Pentaho, teremos o eterno problema das licenças Free, Pro e Premium do Power BI? Não, com a Switch Pental você não vai ter problemas com licenças, tá? O que acontece? Você consegue baixar todas essas ferramentas dado o site SourceForge. Para quem está lá no grupo do Telegram, vou mandar o link para lá para que vocês possam fazer o download, tá? E aí ele não pede nenhum arquivo de licença, nada do tipo. Você só baixa, faz a descompactação e consegue utilizar as ferramentas de forma bem tranquila. Tá bom, Maurício? Maurius. Ó, Maurício. a Shir falou assim: foi show a live, parabéns para ambos. Olha, Shirley, eu só emprestei a minha beleza aqui pra tela, né? O Léo que tocou a aula, então parabéns para ele aí. Obrigado, Shirley. Vamos lá. Antes da gente finalizar e irmos para os avisos finais, vamos para as últimas perguntinhas aqui. Vai aí, mister. Eu tinha visto uma aqui muito interessante, ó, que é do. Não sei como se pronuncia, hein? Manri, é isso? Tenho dúvidas para instalar esses componentes. Será mostrado onde baixar e como instalar? Tem apenas o Pentaho, o PDI e o server instalado. Assisti o vídeo de vocês de instalação e deu tudo certo. Beleza, mano? Tem vídeo no canal, acho que tem vídeo já do PRD e do Mondrian, tá? Mas eu vou disponibilizar o link sim. O método, se você já tem o PDI e o BA Server instalado, basta baixar essas ferramentas, descompactar e dar um start nelas, que elas vão subir pelo fato das ferramentas Java, das variáveis Java já estarem criadas, tá? Então você não vai ter muita dificuldade para instalar essas ferramentas, não. Tem vídeos aí no canal onde a gente mostra como baixar o PRD e eu acredito que também tenha do PSW, né, Mister? Se não tiver, mas aí logo vai ter, vocês vão conseguir ter todo esse conteúdo, depois a gente vai dar uma analisada para ver se tem. Mas no Pentaho Camp a gente fez as lives mostrando justamente isso. No primeiro dia foi Pentaho Server, depois não foi PDI, depois foi Pentaho Server, PRD e PSW. Então a gente mostrou nas lives do Pentaho Camp como baixar essas ferramentas, startar essas ferramentas e explicamos até todas as pastinhas e componentes que eles têm lá dentro. No Pentaho Camp tem 4 lives completonas aí de como instalar, como iniciar e um overview geral de cada uma dessas ferramentas, tá bom? Talvez até mais profundo Mais do que o profundo. que o Léo explicou aqui hoje, ok? É muito mais profundo. Cada ferramenta lá foi 1 hora e pouco praticamente live. Exatamente, ó, pronunciamos corretamente então o nome, Manri. Bom, gente, é isso que a gente tinha para compartilhar com vocês hoje, só fazendo um overview, tá? Nós, nesses 2 primeiros dias da Semana Analytics com o Pentaho, então, nós demos um overview sobre a jornada analítica, né, que é basicamente o caminho para se transformar dados em dinheiro, e hoje nós demos um overview de cada uma das ferramentas que compõem a suíte Pentaho. Nos próximos 2 dias, eu recomendo que vocês não faltem, não percam essas aulas. Por quê? Porque nós vamos entrar em assuntos um pouco não, muito mais profundos. Né? E aí seria muito interessante se vocês estivessem aqui para que a gente fizesse esse bate-papo, tirassem as dúvidas que forem surgindo. E surgem muitas dúvidas quando entramos no meio conceitual, gente. Não se enganem, eu sei que muitos de vocês já conhecem BI, mas com o passar do tempo é muito comum que alguns conceitos acabem se perdendo, né? Então, durante o evento, o dia de amanhã, nós veremos toda essa parte conceitual e fundamental de uma estrutura tradicional de um projeto de business intelligence. Então, a gente vai entrar bem fundo, vamos cavar bem fundo. E na sexta-feira, nós vamos apresentar para vocês um projeto de ponta a ponta de business intelligence, né? Uma solução corporativa que foi utilizada inclusive no nosso treinamento, que é o Jornada Analítica, onde nós mostramos, não somente ensinamos toda a parte de business intelligence, mas compartilhamos também o conhecimento de como você monta uma estrutura corporativa de BI, utilizando 100% a plataforma Pentaho, né? E na sexta-feira eu acredito que vai ser o dia mais importante, porque é onde a gente vai realmente explodir a cabeça de cada um de vocês. Né? Uma coisa é a gente falar o que foi feito, outra coisa é a gente mostrar a ferramenta, mas outra coisa é quando você já tem todo o contexto do dado, tem todo o contexto da ferramenta e faz a união desses 2 pontos.
tá bom? Então, é o mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Já deixa o seu joinha aí se você curtiu. Se você não curtiu, não tem problema. Deixa o dislike aí. Quem vai levar esse dislike aí é o Léo, não sou eu mesmo. Tá bom? Se você não faz parte do nosso grupo no Telegram, pode procurar lá nos canais abertos, que é @pendata. E eu acho que é isso, Leozeira. Você quer compartilhar mais alguma coisa aí? Quero só fazer um pedido de desculpas aqui, mister. A Shir Tá falou desculpado, cara. que não é Shirley, é Shirlene. Desculpa, Shir. Shirlene, verdade, Shirlene. Foi culpa do Jonathan, eu fui no embalo dele. É que eu Não, mas falei o Shir, aí já puxou o Lei, tá ligado? Foi meio que no automático. Mas exatamente. corrigido, Shirlene. É Shirlene. Chileno. Queria agradecer a galera que esteve aí com a gente. A ideia era justamente só trazer uma pincelada para vocês mesmo, até porque se a gente se aprofundasse em cada uma das ferramentas, teria que ser uma live para cada uma. Então a ideia é mostrar para vocês que existem outras ferramentas de forma free que vocês consigam utilizar e consigam trabalhar em todo o ambiente Pentaho usando no seu projeto de BI, tá? Agradecendo a todos, muito boa noite e eu espero vocês amanhã para um conteúdo mais conceitual, porém muito importante para que vocês entendam o conteúdo de sexta, pessoal. Então, para vocês não ficarem perdidos na sexta-feira, eu recomendo muito vocês prestarem muita atenção ao conteúdo de amanhã, que vai ser top. Leozeira, e vale lembrar que é muito importante que vocês entendam o contexto em que essa ferramenta pode ser utilizada, né? O Pentaho, ele não é um concorrente do Power BI, ele não é um concorrente do Tableau. Inclusive, existem ambientes onde essas duas ferramentas coexistem. Tá bom? É muito importante que vocês entendam estrategicamente quando utilizar uma suíte como o Pentaho, quando utilizar o Tableau e quando utilizar o Power BI. Né? Tudo isso se baseia muito na estratégia de dados voltada para negócios. Palavra-chave aqui, negócios. Né? Business Intelligence, inteligência de negócios. Okay? E amanhã a gente vai falar muito disso. A gente não vai entrar só na parte conceitual de BI, a gente vai falar muito sim sobre isso, mas a gente também vai falar sobre cultura data-driven, quais são as ferramentas que serão utilizadas de forma estratégica para tangibilizar, né, tornar a sonhada cultura data-driven algo alcançável, algo tangível dentro das empresas, o porquê as empresas falham miseravelmente quando elas tentam implementar essa cultura, porque muitas das empresas acreditam que já tem essa cultura implementada, mas na verdade é só fachada, né? Então amanhã a gente vai compartilhar muito conteúdo sobre BI, mas novamente sobre uma visão mais estratégica e analítica, tá bom? Conto com a presença de vocês aqui amanhã. Estamos juntos e o que, Leozeira? E é nóis. Estamos juntos.